15 portais da evolução para despertar o solver que há em você. Transforme a inquietação em ação. O caminho para a sua melhor versão começa com escolhas diárias. Todos os dias eu publico um texto como esse aqui no Substack. Depois eu leio ele em vídeo e distribuo nas plataformas de vídeo e podcasts. É a sua dose diária de desconforto. É a sua oportunidade de sair daquela zona de conforto que a Matrix adora te manter. É a sua chance de se libertar da Matrix diariamente. Vamos ler o texto aqui. Vivemos em tempos onde a passividade tornou-se uma armadilha fatal. O sistema estrategicamente projetado para nos manter confortáveis e controlados mina nosso potencial ao reforçar a mentalidade sabotadora, o loser mindset. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída, uma forma de quebrar essas correntes invisíveis? Foi justamente quando a sensação de impotência parecia esmagadora que decidi ativar minha solução interna, o Solver Mindset. Com essa transformação veio a criação do movimento Solver Mindset, uma chamada revolucionária para quem está cansado de viver à mercê da Matrix. Descobri que o segredo não era só saber o que fazer, mas me tornar a pessoa capaz de agir, uma jornada que começou com pequenos passos diários e se tornou um estilo de vida. Hoje, a Revolução Solver existe para te convocar a assumir o controle da sua vida, a enxergar os kbytes da realidade que antes te escapavam. Parece algo distante? Eu também pensava assim. Até que olhei para dentro, enfrentei meus sabotadores e comecei a construir a minha versão superpower. É desconfortável, mas libertador. E agora eu quero te convocar a fazer o mesmo. Vamos dar uma olhada no impacto da Matrix em cada área da nossa vida, da sua vida, da minha. Se liga aqui, ó. Na saúde física, está sentindo seu corpo como uma prisão ou um motor capaz de grandes feitos? Já pensou como a gente é induzido a se tornar um reflexo da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica? Como a gente vai deixando o nosso corpo, nos tornando prisioneiros do nosso próprio corpo? É isso que o sistema, a Matrix, faz na nossa saúde física, por exemplo. Saúde mental e emocional. Quantas vezes sua mente te bloqueou quando você mais precisava dela ao seu lado? Já pensou como que vai ser depois que a gente tiver vários empregos roubados pelas IAs, por exemplo? Como que a gente vai lidar com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, com a nossa sensação de obsolescência, por exemplo? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental e emocional. E quantas vezes a gente precisava dela e ela não estava disponível? Carreira e realização profissional. Quanto tempo mais vai tolerar a sensação de estar estacionado no mesmo lugar? Vivi muito tempo estacionada, travada, sem progredir mesmo na minha vida profissional. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Finanças pessoais. O dinheiro controla você ou é uma ferramenta do seu arsenal de soluções? Já sabe, né? O dinheiro, muitas vezes a gente vive trabalhando pelo dinheiro e não faz o dinheiro trabalhar pra gente. Família e relacionamentos próximos. O sistema está drenando a harmonia que deveria ser a base dos seus laços mais fortes. Você já reparou como família é uma coisa hoje que não está sendo tão valorizada? E seria a nossa unidade central, a nossa unidade primordial. Nós, como seres humanos, vivemos em pequenos grupos e os grupos familiares são os mais importantes, os primeiros que a gente deveria valorizar um pouco mais, né? Relacionamento amoroso. Seu relacionamento é um lugar de segurança mútua ou refém das mesmas dinâmicas desgastantes? Quanto tem sido distorcido os relacionamentos ultimamente? Já parou para pensar nisso? Amizades e vida social. Você se sente em tribos que te impulsionam ou entre pessoas que te mantêm no mesmo nível? Já pensou como as pessoas são ambientes e que influenciam as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos comportamentos? E as tribos, a gente é um ser mais tribal, a gente gosta de pertencer a tribos. E a gente precisa tomar cuidado em que tribos a gente está pertencendo. Quem são as pessoas que a gente permite que nos influenciem?
Crescimento pessoal e aprendizado. Sua curiosidade é um motor ou uma chama quase apagada pela rotina? Eu ouvi outro dia que a curiosidade seria uma das características mais importantes com a vinda das IAs, com os novos tempos chegando. Pessoas não curiosas vão começar a ser deixadas para trás. Então, estimular a curiosidade, o desenvolvimento pessoal, é uma das coisas mais importantes nos novos tempos. Espiritualidade e propósito de vida. Existe um sentido maior na sua vida ou uma inquietação constante? A gente tem uma dificuldade muito grande em desenvolver, na verdade, identificar o nosso propósito. E eu acho que seria uma coisa que é importantíssima. A Matrix não quer que a gente tenha um propósito. Então, uma rebelião contra ela seria ficar buscando esse propósito, tentando identificar com bastante veemência, bastante força, tendo um foco nisso. Lazer e diversão. Seus momentos de diversão têm levado a experiências memoráveis ou ao vazio passageiro? Já pensou o quanto a gente gasta tempo se distraindo, se divertindo com coisas que não nos agregam em nada, que servem só para nos anestesiar de alguma forma? A gente pode usar, inclusive, esse período de lazer e diversão para o nosso progresso, para o nosso futuro, para o nosso propósito. Contribuição social e impacto. Você está construindo algo maior ou apenas existindo dentro do status quo? Dentro da Matrix, você é só um agente, igual o agente Smith, os agentes lá da Matrix, ou você tem autonomia, você não é só um NPC? Ambiente e qualidade de vida. Seu ambiente estimula ou drena a sua energia vital? Você sabe quando a gente está num lugar que parece que a nossa energia é consumida rapidamente, a gente não tem, não digo autonomia, a gente tem uma dificuldade em se manter para cima porque aquele ambiente está drenando a nossa energia. E quando a gente escolhe tomar a decisão de ficar num ambiente desses, a gente tem a escolha de não estar num ambiente como esse. Então, buscar ambientes que recompõem a nossa energia, que não nos drena, que nos enche de energia. Por trás de cada resistência há um insight esperando para emergir. Por que aceitamos viver pela metade quando podemos viver com intensidade total? Se o Loser Mindset é um programa rodando no fundo da sua mente, até quando você vai deixar o sistema apertar os seus botões? É uma pergunta que a gente devia se fazer todos os dias. Quando que o sistema está apertando no meu botão, meus botões? É tentar identificar isso no dia a dia. Imagine viver sem essas limitações, sem as amarras do sistema. Como a sua vida seria? Você já parou para pensar nisso? O quanto a gente tem influência dos botões sendo apertados pelo sistema, pela Matrix? E como seria a nossa vida sem isso? Será que dá medo pensar nisso? Então, vou falar aqui as 15 chamas de clareza para abrir os seus olhos. Então, sempre gosto de fazer essas perguntas que são incômodas, são desconfortáveis, são provocações para tirar a gente da zona de conforto. Elas não servem só para você que está me ouvindo, elas servem para mim também. Eu também me incomodo, eu também fico com desconforto com cada uma, ou então com algumas dessas perguntas. 1. Você ainda acha que o problema está lá fora e não no que você permite dentro de si? Olha isso, a gente costuma pensar no lado de fora e não olha para dentro, né? É muito comum a gente fazer isso. Acho que a gente meio que foi programado para ser assim, né? Mas não precisa ser assim. 2. Até quando vai deixar suas ações serem um reflexo do medo, ao invés da coragem de criar o próprio caminho? Eu vivi minha vida toda com medo e eu nem sabia que eu tinha esse medo. Eu tinha sensações, tinha as emoções, alguns pensamentos constantes na minha cabeça, mas eu não tinha essa identificação de que era medo e que medo de quê. Demora a gente perceber isso, né? E não é um processo tão fácil. 3.
Identifica, peraí, por que desperdiçamos anos sendo espectadores, enquanto o controle da história nos chama? Por que a gente passa tanto tempo deixando a vida levar, assistindo a nossa vida e não tomando a ação nela, não tomando atitude sobre ela, né? 4. Como você reagiria se soubesse que seus sabotadores estão vencendo diariamente? Nossa, eu deixei eles vencer a minha vida toda, mas quando eu comecei a tomar ciência de que eles existiam e que eles estavam vencendo, eu pude ter ação sobre eles, né? E principalmente sobre a minha programação mental. 5. Alguma vez você já se perguntou se o conforto que sente agora não é a armadilha mais perigosa? É isso, o conforto, essa zona de conforto, ela nos deixa numa armadilha mesmo. A gente não consegue ter ação sobre aquilo, porque é confortável, é prazeroso, mesmo que seja ruim. É prazeroso, é confortável, a gente não quer sair daquela situação. Então qualquer coisa que gere um pequeno desconforto, a gente vai evitar. E isso é ruim demais, é uma baita de uma armadilha. 6. Será que sua autoconfiança está sendo construída ou destruída pelas suas escolhas diárias? Às vezes a gente acha que para mudar precisa fazer uma coisa grandiosa, uma coisa gigante que vai transformar a nossa vida. E na verdade são escolhas diárias, são pequenos hábitos, pequenas atitudes, pequenos comportamentos diários que ao longo do tempo vão construindo, vão desconstruindo, por exemplo, a nossa programação e construindo uma nova. 7. Quanto custa permanecer na zona de conforto enquanto o mundo avança? Olha a seriedade disso. A gente está aí encarando as IAs chegando, elas estão tomando conta de várias coisas e enquanto a gente fica na zona de conforto, o mundo não para, ele está girando, as coisas estão avançando e a gente pode ficar para trás. Com certeza vamos ficar para trás se a gente não tomar uma atitude. 8. Você é refém da sua procrastinação ou vai agir para quebrar esse padrão? Olha isso. A zona de conforto leva a gente a procrastinar. E a gente vive num padrão de conforto, num padrão de comportamentos e a gente tem emoções que fazem a gente procrastinar. E a gente vive refém disso. É a Matrix tomando controle, nos manipulando, fazendo com que a gente viva nessa zona de conforto para sempre. Mas dá para quebrar esse padrão. 9. Quem na sua vida está te puxando para baixo e por que você ainda permite isso? Já pensou nas pessoas que estão à sua volta, as pessoas que têm influência sobre você, o quanto essas pessoas são manipuladas ou controladas, o quanto a programação delas foi instalada pela Matrix e elas continuam exercendo poder sobre você? Eu sei que eu comecei a perceber isso com as pessoas e comecei a me afastar de algumas pessoas, pessoas que eu amo, pessoas que eu quero muito bem, que eu não quero o mal daquela pessoa, eu quero que elas sejam felizes, mas eu não quero perto de mim. Estar no ambiente com aquela pessoa não me faz bem, então eu comecei a me afastar delas. 10. Já parou para pensar no preço emocional de não se libertar da Matrix? A gente não para pensar nisso, né? Que existe um custo, é uma escolha. A partir do momento que a gente escolhe, por exemplo, ficar na zona de conforto, ficar sendo manipulado pela Matrix, a gente está escolhendo. E tem um preço emocional, tem um custo. E a gente nunca para pensar nisso. Você já pensou se o custo é tão alto que vale a pena mudar, que a mudança, por mais dolorosa que seja, é importante e vale a pena? Bora! 15. Qual a versão de você mesmo está tomando decisões no dia a dia? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas existem versões da gente mesmo. Hoje eu estava caminhando e eu pensei, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? Não sou. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa do ano passado. O ano passado eu fiz uma transformação gigantesca na minha vida que eu não me reconhecia. Eu comecei a fazer o journaling diariamente e não depois que eu li coisas do começo de quando eu comecei a fazer o journaling, que é a escrita livre, conversar com um papel, na verdade com um arquivo de texto, né? Eu não me reconhecia lendo aquelas palavras, era outra pessoa.
12. E se você começasse agora, qual seria o primeiro hábito que te libertaria? Um hábito simples, alguma coisa bem simples, como por exemplo o journaling. O journaling foi uma coisa tremenda, uma mudança gigantesca na minha vida, um pequeno hábito, escrever uma página por dia. Pode começar com um parágrafo, com 2 parágrafos, com minutos. Eu vou escrever livremente aqui por 10 minutos, falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, todos os dias. Colocar um horário para aquilo, ou então depois de um hábito, fazer uma pequena coisa e já muda tudo. 13. O que está por trás do eu não consigo, que insiste em repetir na sua mente? A gente coloca muitas limitações em nós mesmos, né? Eu posso dizer que eu colocava muitas limitações em mim mesma e esse eu não consigo era praticamente a frase que eu mais repetia. E eu nem tentava as coisas, principalmente com medo de errar, de falhar, de passar vergonha, sei lá, qualquer coisa. E eu tirando isso, principalmente zerando o nível de reputação, de crítica, de o que os outros pensam de mim, me ajudou muito a começar a tentar e não ficar já falando eu não consigo e pronto. E desistir já lá na largada, né? Então, o eu não consigo tem que sair do meu vocabulário e, se possível, sair do seu também. 14. Você já pensou no impacto que sua coragem pode causar em outros ao seu redor? Eu penso nisso todos os dias. E o fato de eu estar aqui agora falando mais abertamente é um ato de coragem. É um ato de impacto mesmo. É gerar impacto nas pessoas que podem me ouvir. Pode ser poucas pessoas no início, pode não ser ninguém, mas eu quero estar aqui falando para gerar um impacto. Eu quero ajudar outras pessoas também a se libertarem da Matrix. Eu sei que é possível, eu sei que é algo importante, ainda mais nos tempos atuais, e eu quero gerar esse impacto e não quero me silenciar, não vou deixar a minha covardia que eu tinha há um tempo atrás me impedir de colocar minha voz no mundo de alguma forma, mesmo que seja no começo para pouquíssimas pessoas, quase ninguém, mas eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade que eu tive de viver um estilo de vida sober e se libertar da Matrix diariamente, porque não é uma coisa que você se liberta e pronto, é todos os dias, mantendo-se livre da Matrix. 15. E se amanhã fosse tarde demais para mudar, o que você faria hoje? É isso. Tem que dar o primeiro passo. E amanhã pode ser tarde. Amanhã pode chegarem as IAs e roubarem o seu emprego, roubarem a sua sanidade. E você precisa começar a se importar mesmo com isso, a começar a mudar desde já. Continuando aqui. A verdadeira revolução começa dentro. Cada escolha que adiamos é uma vitória para o sistema que nos aprisiona. Eu te desafio, olhe para dentro, confronte seus medos e desperte o solver que há em você, porque a liberdade está logo além do desconforto, do seu desconforto. Você está preparado para ser a solução que sempre buscou? Entre na Conexão Solver. Junte-se ao grupo exclusivo no WhatsApp e conecte-se com uma comunidade que está trilhando esse mesmo caminho. Basta preencher o formulário de participação. Eu deixei esse link aqui, vai estar na descrição, vai estar em algum lugar aqui. Se você não conseguir achar, você me pede no privado. Tem um grupo de WhatsApp, é gratuito. Ele é a porta de entrada para a Solver Academy. A Solver Academy é um produto que é onde treinamos o Solver Mindset, é onde treinamos o estilo de vida Solver. E a Conexão Solver é o grupo de WhatsApp gratuito, onde você começa o pré-treino. Então, eu estou reunindo pessoas que já estão interessadas em se libertar da Matrix, em viver o estilo de vida Solver, para começar a nossa revolução Solver. Quer saber como que é viver esse estilo de vida Solver? Eu estou documentando cada passo da minha jornada Solver aqui no Substack, compartilhando insights valiosos para quem quer descobrir como é o Solver Lifestyle na prática. Explore mais aqui.
Então aqui eu coloco todos os dias, eu posto alguma coisa que eu estou vivendo, ou alguma coisa que eu lembro que eu vivi, ou algo que eu quero viver, relacionados aos 4 pilares Solver, que é o primeiro é a energia da máquina, relacionada ao sono, alimentação, hidratação, exercícios. Aqui eu estou falando sobre que eu preciso cuidar muito bem da minha máquina, manter o meu cérebro saudável, e eu vou escrevendo todos os dias alguma coisa sobre isso. Também falo sobre o repertório, que é o segundo pilar. Aqui eu faço um resumo desse podcast aqui, dessa entrevista que eu assisti com o Seth Godin, e eu pego algumas ideias, faço uma relação com o movimento Solver Mindset, com o que eu estou aprendendo no repertório. Então, adquirir repertório através da leitura, escutar, assistir, interagir, ser autodidata, fazer boas perguntas e modelar pessoas também que você admira. Então eu vou relatando aqui como que funciona como que eu funciono aplicando na minha vida os pilares Solver. O terceiro pilar é a inteligência emocional. Aqui eu falei sobre autoconfiança. E eu não tinha nada de autoconfiança, eu não teria nem capacidade de estar falando com uma câmera, para você ter uma ideia, o meu nível de baixa autoconfiança, ou zero, né? E a inteligência emocional é algo que você constrói, você está diariamente trabalhando na sua inteligência emocional. Então aqui eu conto e fala sobre autoconhecimento, nesse caso aqui eu falei sobre autoconfiança, né? E além disso fala de resiliência, antifragilidade, foco no que controla. Todo dia eu conto alguma coisa sobre inteligência emocional da minha jornada. E o último pilar aqui é o XP, os pontos de experiência. Aqui eu falei sobre que eu prestei atenção nos vídeos, nos primeiros vídeos do Dan Cole, que ele falava sobre a importância de fazer e distribuir conteúdos longos. Então eu tinha dificuldade em fazer conteúdos longos, por exemplo, texto, vídeo. Era muito mais fácil fazer uma coisa bem curtinha, um videozinho, alguma coisinha. Já era difícil isso. Conteúdos longos, ter rotina para fazer, ter um hábito de fazer, era impossível para mim. Eu nem cogitava que eu seria capaz de fazer isso. E eu tô aqui fazendo todos os dias, postando um texto longo, gerando experiência em fazer isso, e agora fazendo o vídeo também do texto, né? E agora abrindo um pouco mais o bate-papo com você. E o XP é estar na jornada, é caminhar, botar a mão na massa, encarar novos desafios, sair da zona de conforto, e tô documentando aqui para você. E você? Deixa um comentário aqui sobre a provocação, sobre o que mais mexeu com você aqui nesse vídeo. Eu quero saber qual ponto abriu seus olhos para o que você precisa mudar. E vamos juntos aqui nessa jornada, vamos para a revolução Solver, sair da Matrix, olhe para dentro, ativar Solver.